Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é dia da atividade complementar, ok? Assim como aconteceu no primeiro bimestre, vai acontecer no segundo também, né? Vocês vão entregar lá na escola quando for possível o PET, nesse caso o PET 2, e a atividade complementar também. Então eu vou fazer a leitura da atividade aqui, fazer alguns comentários para poder facilitar a sua aprendizagem, né? Pra você entender direitinho o que está perguntando, ver se eu consigo facilitar alguma coisa as respostas, ok? Então vamos lá. Número um. Quem era o governante oficial do Brasil antes do governo militar? Então a gente sabe que houve aqui no Brasil um governo conhecido como militar, né? Cujos militares governaram durante um tempo. Mas antes desse governo militar começar, quem era o governante do país na época? A. Bolsonaro. B. João Goulart. C. Marechal Deodoro da Fonseca ou D. Lula. Um dessas pessoas era o presidente do Brasil na época do, do período militar. 2. João Goulart é considerado politicamente de. Então, esse foi um presidente do Brasil. E você acha que ele era um cara de esquerda, de direita, de centro ou de centro-direita? 3. No período militar, houveram quantos governantes? Então, houve um período aí de 20 e poucos anos de governo só de militares. Quantos militares governaram o país nessa época? A. 2, B. 3, C. 4 ou D. 5? 4. Ao longo do governo militar foram muito utilizados os AI. O que isso significa? Então, havia uma Constituição no Brasil, mesmo os militares deveriam, em teoria, seguir essa Constituição, só que eles queriam, às vezes, eles queriam fazer algumas mudanças que não dava para fazer, então meio que eles colocavam uma página dentro da Constituição, forçando para que aquilo que eles queriam fazer fosse algo legal. Quando eu digo legal, é dentro da lei. E essa forçação de barra a gente chama de AI. Então, o que que esse AI significa? A. Ato internacional. B. Astro interplanetário. C. Ato institucional. Ou D. Ato instrumental. 5. O que o A1 fez na sociedade? Aí você dá uma pesquisada. O A1, fim da democracia. B. Fim das eleições diretas. C. Fim dos partidos políticos e a criação do bipartidarismo. Ou D. Fechamento do Congresso. 6. O que o AI2 fez na sociedade? Aí são as mesmas opções: fim da democracia, fim das eleições diretas, fim do partido político, criação do bipartidarismo, ou D. Fechamento do Congresso Nacional. O que o AI-5 fez na sociedade brasileira? Esse é o ato institucional mais famoso. E é a mesma opções, né? Fim da democracia e tudo mais. Então você dá uma pesquisada na internet, se você não lembra de cor, o que o AI-1, AI-2 e o AI-5 fez na sociedade brasileira. E aí você vai responder tranquilo. 8. O governo de Costa e Silva, que foi um dos governantes no período militar, ficou conhecido como? Tem um nome que ficou famoso no período do governo dele. A. Anos divinos. B. Anos de chumbo. C. Anos de avanços. Ou D. Anos centenários. 9. O governo de Médici. Médici foi outro militar que governou. Foi marcado, dentre outros pontos, por ou pelo. Então, aqui foi algo famoso no período dele. A. Milagre econômico. B. Fim do partidarismo político. C. Fim das eleições diretas. Ou D. Nenhuma das opções. O que foram as agências DOI e COD? Quase todo mundo acha que é uma coisa só, né? Todo mundo fala DOI e COD. Mas houveram duas agências criadas pelos militares chamadas DOI e COD. Qual que era a função delas? A. Centro de aprisionamento e tortura. B. Centro educacional. C. Centro esportivo. C. Centro musical. 11. Houve alguns movimentos querendo o retorno da democracia, retorno dos direitos civis e tudo mais. E aí a questão 11 entra nisso. O que foi o movimento da direta já? A. Movimentos que desejavam ampliação da ditadura. B. Movimento que desejava eleições de modo direto. C. Movimento que desejava a implantação do comunismo no Brasil. Ou D. Movimento que desejava o retorno da monarquia. 12. Quem foi o governante eleito de maneira indireta que encerrou o governo militar? Então, o governo militar vai acabar. Essa pessoa que aparece aí agora na imagem de vocês aí foi o primeiro governante depois do fim do governo militar, ok? Quem foi essa pessoa?
Inclusive, ele foi avô de um dos governadores aqui de Minas Gerais. A. Lula, B. Bolsonaro, C. Tancredo Neves ou D. Getúlio Vargas. Pronto, tá feita aí a análise da atividade complementar desse segundo bimestre, ok? Assim que vocês terminarem o PET e essa atividade complementar e a escola autorizar, vocês vão entregar lá na escola como foi feito no primeiro bimestre, beleza?